Glória a Deus. Boa noite já ou boa tarde? Boa noite, né? Já está escurecendo. Então, boa noite. Bom dia e boa noite para quem é de dia. Amém? Você está bem, queridos? Como diz Marquinhos, eu estou muito bem. Nós tivemos hoje uma manhã maravilhosa. Estávamos voltando ali de Mossoró, eu, Michele e Fernanda, nossa sobrinha. E tivemos um momento, queridos, maravilhoso. Michele botou uns louvores para a gente começar, para vir escutando. E daqui a pouco nós começamos a cantar aqueles louvores, acompanhando, né, aquela canção. Eu vou dizer uma coisa para você: a presença do homem, a presença de Deus encheu aquele carro. Foi algo fantástico. Quem já me conhece sabe que eu me desmancho logo em lágrimas. Michele, quando eu olhei para o lado, estava mais para lá do que para cá. Olhei para o retrovisor, Nandinha, a mesma coisa, atrás adorando. Eu disse, meu Deus do céu, que presença. Eu vi a hora eu parar o carro e sair correndo. De tão bom que estava. De fato, sempre que nós estivermos na presença dele, vai ser bom demais. Amém? Bom demais. Então eu quero encorajar você a sempre estar na presença dele, sempre buscar a presença dele, sempre se encher na presença dele. É muito bom, queridos, muito bom. Foi tão bom que a gente chegou rapidão. Não porque eu corri, porque eu vim devagar, mas porque a gente estava cheio da presença dele, amém? E a gente nem viu o tempo passar. Foi muito bom. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, em nome de Jesus, por esse momento maravilhoso. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa noite, Pai. Por tudo aquilo que nós já começamos a receber do Senhor, Pai. Verdades espirituais que foram ministradas aqui, Pai. Senhor, abre os nossos olhos espirituais para enxergarmos com mais clareza e de uma forma mais profunda essas verdades, Pai. Que nós venhamos a vivenciar cada uma delas na nossa vida, Senhor, para que nós possamos chegar aonde o Senhor quer que nós cheguemos, em nome de Jesus, usufruindo de cada um dos seus benefícios, de todas as suas bênçãos para as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de ministrar aos nossos corações nessa noite, Pai, em nome de Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Você trouxe sua Bíblia, queridos? Eu vi a hora, eu não tenho mais nada para ministrar hoje à noite. Parece que está, toda vez é assim, quando eu estou escalado para ministrar, o louvor e quem está dirigindo já começa a ministração, né? Aquilo que está no meu coração para falar, Deus já começa. Valeu, chuva. Deus já começa a falar desde cedo. Isso é bom. Amém? Porque Deus já começa a preparar os corações, o ambiente, a terra, para acolher aquilo que Ele quer depositar nos nossos corações. Amém? Então você trouxe sua Bíblia? Se trouxe, você pode abrir lá em João, capítulo 3. João 3,16. Oh, glória! Vai dar glória aí. João 3,16. Todos abriram? Se você não trouxe sua Bíblia, ou se você ainda não conseguiu encontrar, nós temos aqui no projetor. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Interessante. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Esse para que nos dá a ideia de propósito. Sim ou não? Deus tinha um propósito
ao dar Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer por nós. Qual é o propósito? Diga, para nos dar vida eterna. Bem rapidão, abra lá em João 10, 10. João 10, 10. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que, olha, propósito de novo aí. Eu vim para que tenham o quê? E tenham em? No Novo Testamento existem 3 palavras em grego, porque o Novo Testamento foi escrito todo em grego. Tem 3 palavras em gregos que, traduzido para a nossa língua, usa a palavra vida. Amém? Quem sabe quais são? A primeira, psique, que é a vida dos sentidos, está relacionado à alma, né? A alma, intelecto, a vida dos sentidos. Existe também a palavra bios, ou bioses, né? Que daí que vem biologia, é a nossa vida propriamente dita, a vida biológica. Existe a terceira palavra no grego, que é zoe, ou zoé. A palavra zoe, ou zoé, quer dizer a própria vida de Deus. Então, quando você lê João capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que quem nele crê não, mas tenha, ou tenha zoe. Tenha zoe, a própria vida de Deus. João 10, 10, Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham zoe. Eu vim para que vocês tenham vida, a vida de Deus, e a tenham. Gente, isso é muito sério. Isso é muito sério. É uma verdade poderosa. Heren falou aqui sobre verdades espirituais que Deus estava trazendo para nós. E essa é uma verdade poderosa, uma verdade espiritual, uma realidade espiritual poderosa. Quantos aqui tem zoe? Quantos aqui tem a vida de Deus dentro de você? Agora, para que a gente possa entender melhor como é essa vida, a vida zoe, ou a vida de Deus, nós precisamos entender também o oposto, sobre a morte. Amém? Eu queria que você abrisse lá, em Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Oh, glória! Ele está olhando, vai dando glória. Gênesis 2:17. Diz assim: mas, Deus falando para Adão, amém? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente. Agora me responda uma coisa: Adão comeu ou não comeu? Ele morreu ou não morreu? Ele morreu? Mas a Bíblia diz que ele continuou vivendo. Sim ou não? A Bíblia diz que ele viveu 930 anos. Agora eu vou perguntar de novo: ele morreu ou não morreu quando comeu? E por que ele continuou vivo?
Não é mesmo? A Bíblia diz que ele continuou vivo. Ele comeu e continuou vivo. Viveu 930 anos. Teve filhos, netos. E agora, Deus mentiu ou não mentiu? De fato, ele morreu, queridos. Só que essa vida que ele perdeu foi a vida de Deus. Quando Deus criou Adão, quando Deus criou o homem, Deus compartilhou dentro do homem a própria Zoe, a própria vida dele, a própria vida de Deus. Ele compartilhou dentro do homem. Gênesis 3,19 diz que ele criou o homem do pó da terra e fez o quê? Soprou o fôlego. Agora me diga uma coisa, esse fôlego de vida foi oxigênio? Deus não respira oxigênio. Deus não respira oxigênio. Foi o Espírito carregado da própria vida dele, da Zoe. Mas sabe que quando ele comeu daquele fruto, aquela vida, aquela conexão que tinha entre ele e Deus, tinha uma conexão. Ele era conectado com Deus, conectado com o Pai, através da Zoe. Quando ele comeu do fruto que não era para ele ter comido, houve uma separação, um rompimento daquela conexão. Ele morreu. A vida espiritual que ele tinha foi finish. Finish, né? Olha, nós estamos aqui com a professora de inglês. Pastor Geraldo não está, mas qualquer coisa você me corrija. Amém? E aí, queridos, nós podemos fazer uma conexão de Gênesis 2,17 com Romanos 5,12. Vamos abrir lá. Para que você possa entender como se deu essa morte. Gênesis 2,17, é melhor, 2,17. Ou 12 também. Vamos ler o 12, depois a gente vai para o 17. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado entrou como? Diga, por Adão. Esse homem aí se refere a Adão. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Olha aí, o que foi que aconteceu com Adão quando ele comeu do fruto? Morreu. Essa morte aqui, ó. E pelo pecado a morte, ou seja, quando ele pecou, o pecado foi o ato de desobediência. Ele desobedeceu a Deus. Deus disse não coma. Ele foi e comeu, ou seja, ele não obedeceu a Deus, foi desobediente. Amém? E por causa da sua desobediência, ele pecou. E aí a morte entrou. O pecado deu legalidade para que a morte reinasse, entrasse. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Como é que é isso? Toda a humanidade descendeu de Adão, sim ou não? Se você for voltando, meu pai, meu avô, meu tataravô, lá na ponta vai chegar em Adão. Então, porque Adão pecou, a morte entrou, e assim todos pecaram e também todos morreram. Romanos 3,23 diz o quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Outra versão diz, carecem da glória de Deus, dessa vida de Deus, da Zoe. Todo homem. Agora vamos ver o que é que diz Romanos 5,17. Se pela ofensa de um, quem é esse um? Adão. Se pela ofensa de um e por meio de um só, reinou a morte, diga, a morte reinou. Houve um período que a morte reinou. Mas diga, ela não reina mais.
muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por meio de um só, a saber. Deixa eu dizer uma coisa, queridos. Jesus disse que ele veio para dar vida, ou seja, ele veio para nos dar zoe, e zoe em abundância. Em momento algum eu consigo ver ele falar que veio nos dar um fragmentozinho da vida de Deus. Embora a vida de Deus, ou a zoe, já habite dentro de nós, muitos têm usufruído apenas isso aqui, dessa vida. Sim ou não? Porque essa vida, ela é tão grande, queridos, ela é tão grande e ela é tão abundante, que se você atentar para o que ela pode e tem para nos oferecer, a sua vida seria transformada da noite para o dia. Você passaria a viver de uma outra maneira. Você passaria a enxergar a vida que você vive aqui, nessa carne, aqui nessa terra, de uma outra maneira. Ele nos chamou para reinarmos em vida. Eu vou dizer de novo. Ele nos chamou para reinarmos em vida. Através da zoe, da vida de Deus que habita dentro de nós, nós temos como reinar em vida. E o que é reinar em vida? Talvez você esteja perguntando, como é que eu posso reinar em vida? Como é esse negócio de reinar em vida? Da mesma forma que Deus vive, nós podemos viver. Em Deus existe falta? Vou perguntar de novo. Em Deus existe falta? Nós podemos ter uma vida sem falta. Em Deus existe escassez? Nós podemos ter uma vida sem escassez. Em Deus, você já viu Deus doente, Deus enfermo alguma vez? Sim ou não? Então nós também podemos viver em saúde divina. Você consegue compreender o que essa vida ela nos proporciona? Por isso que Jesus disse, eu vim para trazer zoe, mas não só isso, em abundância. Nós precisamos viver a vida de Deus. Nós precisamos estar conscientes da vida de Deus dentro de nós, ao ponto de vivermos em abundância essa vida, deixando ela transbordar no nosso espírito. Amém? A vida de Deus, queridos, a vida, você sabe o que é a vida de Deus habitar dentro de você? É a vida do ser mais poderoso de todo o universo. Ele compartilha da sua própria vida dentro de você. Sabe, quando ele olhou para o homem, quando ele olhou para a humanidade e viu o homem morto espiritualmente, ele não achou legal. A Bíblia diz que ele amou, mas ele apenas não amou, ele amou de tal maneira, ele foi... O que eu vou dizer aqui nem se encaixa, mas é a forma que eu consigo expressar o que eu penso. Ele amou de tal maneira, eu não consigo encontrar palavras para descrever o que ele sentiu ao olhar para o homem e ver a vida que ele tinha colocado dentro do homem interrompida. Ele se compadeceu do homem. E justamente, e por causa da sua graça e da sua misericórdia, ele disse, eu preciso devolver, eu preciso restaurar, eu preciso reconectar. A conexão foi rompida, eu preciso restabelecer a conexão. Eu preciso unir novamente as duas pontas, para que o que tem aqui passe para lá, e o que tem lá eu possa receber também. Você está entendendo, queridos? Por causa disso nós temos acesso direto, conexão direta. Não é mais aquela conexão de escada, sabe?
tempo da internet, no início da internet, aquela conexão de escada, às vezes caía. Não, é ultra banda larga, é maior do que fibra ótica. É mais rápido do que a fibra ótica. E essa agora é uma conexão que cão nenhum dos infernos pode quebrar. E é essa conexão, é através dessa conexão que ele se relaciona com você. Ele diz: ei, se prepara aí para fazer o download, que está indo uma enxurrada agora aí. O seu HD tem que ser grande para você receber o que eu estou mandando para você. Vida em abundância. Vida em abundância. Agora, você quer saber de uma coisa? Muitos não têm vivido essa vida abundante. Eu vou dizer por quê. Por causa do pecado. Porque ainda vivem na consciência do pecado. Porque não se acham merecedores dessa vida, da Zoe. E por não se acharem merecedores dessa vida, eles ficam aquém da Zoe de Deus. Quando você conseguir resolver o problema do pecado na sua vida, que você se conscientizar, que você se assumir, não mais como pecador, porque isso é algo do passado. Talvez seja escândalo para muitos aí fora. Você está dizendo que nós não somos pecadores? Estou afirmando. Porque o que a Bíblia diz, não sou eu. Isso não parte da minha cabeça, do meu achismo. Houve uma época, queridos, que mesmo nascido de novo, eu me achava miserável pecador. Sabe, onde a morte opera, não há vida. Sim ou não? Como eu posso dizer que eu tenho a vida de Deus operando em mim, se eu me considero pecador? Se eu digo que eu sou pecador, eu estou dizendo: ei, a morte reina em mim, por causa do pecado. Isso quer dizer então que se eu sou pecador, eu ainda permaneço na prática do pecado. Porque ser pecador tem mais a ver com a natureza do seu espírito. Se eu digo que eu sou pecador, estou dizendo: ei, eu ainda não nasci de novo, eu ainda não recebi a Zoe, eu ainda não recebi a vida de Deus. Você está dizendo isso. Mas quantos aqui nasceram de novo? Amém. Quantos aqui saíram de pecadores para justificados em Cristo? Amém. Então, se você está nessa condição, quero dizer uma coisa: a sua natureza, no seu homem interior, no seu espírito, foi cambiada. Ixi, até espanto, estou falando agora. Sou poliglota, gente. Fala inglês, espanhol, português e línguas estranhas. Amém? Então, a sua natureza, a natureza do seu espírito foi mudada. Não mais pecador, não mais miserável, não mais pobre, nem tampouco nu. Mas você foi justificado em Cristo. E Ele te dignificou. Ele te fez digno novamente. Para que a Zoe de Deus pudesse habitar dentro de você. Isso não é pouca coisa não, queridos. Isso não é pouca coisa. Quando a Bíblia diz para reinar em vida, essa palavra reinar é algo muito poderoso. Quantos reinam aqui juntamente com Cristo? Você acredita nisso? Não, estou falando sério, de todo coração. Você acredita que você reina juntamente com Cristo? Você acredita de todo o seu coração que a sua posição espiritual em Cristo é que está sentado à destra do Pai juntamente com Ele? O que é que uma majestade faz? Um rei reina. Mas reina sobre o quê?
Ele nos chamou para reinar sobre o quê? Sobre tudo nessa vida. Sobre os demônios, sobre circunstâncias, adversidades, opressão, doença, enfermidade, dor, pobreza, falta, escassez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Com essa vida que você carrega dentro de você, a escassez não pode te pegar, queridos. Você pode dançar em cima dela. Porque você tem consciência da vida que opera dentro de você. Sabe, com essa vida dentro de você, você pode reinar sobre a tristeza. Você pode se alegrar. Mesmo que tudo esteja contrário a você. Porque essa vida nos leva a viver além daquilo que nós podemos ver e enxergar. Ela nos leva a viver através da fé. Até porque para viver a vida que nós vivemos aqui, nós precisamos viver pela fé. Vamos continuar, eu parei aonde? Romanos 5, 17, reinar em vida. Vamos adiantar mais um pouco, vamos para Romanos 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele quem? Diga, Cristo. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós como? Uau! Andemos nós em novidade de vida. Deixa eu dizer uma coisa. Eu sei que você estava acostumado a andar de uma forma na sua vida passada. Não reencarnação, tá, queridos? Esquece isso, eu estou dizendo, vida passada é sua vida antes de Cristo. Você estava acostumado a viver de uma maneira, quando você estava morto espiritual. Quando o seu espírito não estava reconectado com o Pai. Quando a Zoe não habitava ainda dentro de você. Você vivia de uma forma. E aí sim, talvez de uma maneira indigna, uma forma, sabe, que não te levasse a lugar nenhum. Porque aí sim você era pecador, porque a natureza divina não estava dentro de você. E aí o pecado dominava você, porque a prática pecaminosa era algo natural. Gente, tem pessoas não nascidas de novo que sentem prazer em pecar, sente prazer em mentir, sente prazer em roubar, a enganar, a fazer o mal. Mas por quê? Porque é da natureza dela. Você entende? A natureza caída, a natureza pecaminosa. Mas quando você nasce de novo, que a Zoe vem habitar dentro de você, agora há uma novidade de vida. Uma vida nova surge diante dos seus olhos. E agora sim, nós vamos andar em novidade de vida. E essa vida nova que está proposta para mim e para você, é algo extraordinário. E nós devemos nos acostumar a andarmos agora, sempre em novidade de vida, porque dia após dia é algo novo. Dia após dia eu provo de algo novo. Dia após dia Deus me apresenta algo novo. Dia após dia Deus me dá algo novo. Então eu começo a andar agora em novidade. Por quê? Porque sempre tem coisa nova. Sempre tem coisa nova. Eu vou dormir, quando me acordo, opa, tem novidade. Sabe quando uma criança espera ganhar um presente dos seus pais? Que ele acorda. Eu lembro quando eu era criança, a gente morava no interior, aí uma vez a gente estava aqui em Natal, na casa dos meus avós, e era época de Natal. E nessa época eu ainda acreditava em Papai Noel. E eu tinha pedido a Papai Noel um brinquedo que eu nem lembro o que era.
Aí naquela noite, era a noite que Papai Noel visitava as crianças para dar os presentes. E eu lembro que eu acordei no dia seguinte, doido para ver se eu tinha recebido o presente. E quando eu corri, que eu olhei debaixo da cama, estava lá o presente. Sabe, Deus, Ele tem novidade todos os dias para você. Deus, todos os dias, tem coisa nova para você. Porque Ele é expert em nos surpreender. Sabe, Deus ama ver a sua cara de uau! Show! Ele ama te ver com um sorriso no rosto. Ele ama ver você surpreso, maravilhado com algo que Ele te deu. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se acostuma, querido, a sempre vivenciar algo novo da parte de Deus. Vai dormir à noite esperando receber algo novo da parte de Deus. Deus não tem problema nenhum em realizar algo novo para você. E eu te falar uma coisa, na maioria das vezes, Ele vai fazer algo novo, além daquilo que você pede, espera ou pede. Na maioria das vezes, você pediu algo a Deus, Ele diz assim, uau, Márcio, é isso que você quer? Depois você vai ver só. E quando você vê, você recebe além daquilo que você pediu, além daquilo que você pensou. Ele diz, cara, eu quero te dar algo novo. É só isso, eu vou te dar isso e mais isso. Pá, receba. Receba. É seu. Novidade de vida. Não espere nada menos do que isso, queridos. Porque a Zoe habita em você. A Zoe, a própria vida do homem. O homem que eu digo é Deus, viu? A própria vida do Todo-Poderoso. Aleluia. Então, fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo. Efésios 2:1. Eu anotei vários versículos aqui. Efésios 2:1. Ele vos deu vida, ou Ele vos deu Zoe. Ele vos deu vida, estando vós mortos, quando nós ainda, olha, lembra a condição de morto, separado da vida de Deus, alheio à vida de Deus, desconectado da vida de Deus. Quando você estava desconectado de Deus, quando você estava alheio a essa vida, você não tinha mais essa conexão. Nesse momento, Ele nos deu vida. Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Por quê? Porque o nosso pecado nos matou. A morte reinou pelo pecado. Por que ela não reina mais? Alguém sabe dizer? Quando Cristo, na sua obra redentora, na cruz do Calvário, venceu o pecado. Quantos sabem que o pecado continuou reinando? Cristo venceu o pecado, queridos. Ele venceu o pecado. A morte, ela reinou pelo pecado. Por que ela reinou? Porque o pecado dava legalidade para a morte reinar. A morte que eu me refiro, a morte espiritual. Uma vez que essa força que dava legalidade para essa outra aqui prevalecer, quando ela é eliminada, quando ela é vencida pela vida, Cristo venceu o pecado.
Então ela perdeu a legalidade de deixar essa aqui prevalecendo. Por isso que a morte reinou pelo pecado. Mas o pecado agora foi vencido por Cristo. E Cristo agora eliminou o poder da morte no nosso espírito. E no lugar da morte agora passou a habitar a Zoe. Por isso que a morte não reina mais, porque nós não somos mais pecadores. Amém? Isso é uma condição para quem está em Cristo, quem recebeu essa nova vida. Aquele que não está em Cristo permanece morto espiritualmente, porque essa é uma condição legal que foi conquistada através de Cristo. Você entendeu? Uma condição legal, ou seja, diz respeito a toda a humanidade, é para todos os homens, mas o homem só vai usufruir dessa realidade quando fizer Jesus Senhor da sua vida. Amém? Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou explicando. Amém? Olha, eu não sou Maria, mas estou cheio de graça, né? Gênesis capítulo 1, só para se quiser, não precisa nem abrir, para que você possa entender essa questão da morte. Gênesis capítulo 1, versículos 11 e 12, foi o que Deus fez. Deus chegou para a terra e disse que haja árvores frutíferas, né? E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. Quantos sabem que cresceram árvores na terra, no solo, e produziram seus frutos? No versículo 20 e 21, Deus disse também para as águas, né, para os mares, que as águas, né, que os mares tal, eles deem também segundo a sua espécie, os peixes, animais marinhos. E assim foi feito. Agora deixa eu lhe fazer uma pergunta. Se eu tirar uma árvore da terra, o que é que vai acontecer? Vai morrer. Se eu tirar um peixe de dentro da água, o que é que vai acontecer? Morre. Sim ou não? Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar? Se nós, o nosso corpo, Gênesis 3,19 diz que nós fomos feitos do pó da terra. Por isso que Jesus chega para Adão e diz: tu és pó, e para o pó voltarás. O nosso corpo físico, nós temos duas nutricionistas, não sei se tem mais, mas nós temos duas nutricionistas aqui. Se você vai à nutricionista e pede para ela te passar uma receita, olha que interessante. Ela vai fazer uma dieta para você, e tudo aquilo que você precisa alimentar o seu corpo, os nutrientes, tudo aquilo que contém no alimento, vem da terra. O seu corpo necessita de ferro, por exemplo. Você encontra ferro na terra, sim ou não? Como eu não sou conhecedor da nutrição, e eu não vou saber falar para você os nutrientes que tem no nosso corpo, que você encontra, né, na terra. Mas de fato, tudo que você come, queridos, não estou falando de coisas industrializadas, amém? Estou falando de legumes, de frutas, de verduras. Tudo isso carrega nutrientes que vêm do solo, que o seu corpo precisa. Se você deixar de comer essas coisas, vai viver só de fast food, lindão. Você vai antecipar a sua ida para a glória. É verdade. Se você viver só de comer... ainda há tempo. Se você viver só de comida industrializada, também. Então, quando você vai nutricionista, jamais ela vai te passar uma receita que tem fast food, que tem comida industrializada.
Amém? Ela vai te passar algo natural. Ela vai te passar uma receita equilibrada, balanceada, com bastante fruta, legumes, verduras. Sim ou não, nutricionistas? É. Amém? Então, porque o nosso corpo físico precisa desses nutrientes. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pega o seu espírito e tira de Deus, o que é que vai acontecer? Vai morrer. Foi o que aconteceu com o homem. Foi o que aconteceu com Adão. Foi tirado, foi desligado de Deus. Amém? Então, o nosso espírito estava desconectado de Deus. Então, não tem como haver mais a vida de Deus operando no nosso espírito. Hoje sim, nascido de novo, fomos religados, nosso espírito novamente foi religado a Deus. E aí nós vivemos a vida de Deus em nós. Amém? Gálatas capítulo 3, versículo 21. Deixa eu dizer uma coisa para você. Religião nenhuma tem o poder de nos dar zoe. O mundo está desesperado atrás dessa vida. O mundo aí fora, as pessoas aí fora, correm de um lado para o outro, desesperados, por uma vida como essa, que nós conhecemos, a Zoe, a vida de Deus. Os homens correm enlouquecidos. Mas eu vou dizer uma coisa para você: religião alguma tem o poder de é a sede. Religião nenhuma tem o poder de te dar zoe. Olha só, é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei, ele está referindo-se aqui à lei de Moisés, que, digamos assim, representa a religião. De modo, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, ou seja, que pudesse dar zoe, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas lei nenhuma, religião nenhuma, nenhuma lei, conjunto de regras e normas, podem nos dar zoe, podem nos dar vida. Por isso que Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou e eu sou a zoe. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O único que pode nos dar vida, o único que pode nos dar zoe é Jesus Christ. Falei certo? O único que pode nos dar vida, a zoe, a vida de Deus, é Jesus. João capítulo 1, versículo 4. A vida estava e está nele. E a vida é a luz dos homens. Próprio Jesus Cristo, Ele nos deu vida. A zoe de Deus. Aleluia. João 10, 27 e 28. Eu anotei um monte de versículo aqui sobre zoe. João 10, 27 e 28. Jesus disse: as minhas ovelhas
ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a Zoe, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço. Eu lhes dou a vida eterna. Eu lhes dou a vida de Deus. Eu lhes dou a Zoe. E por isso não perecerão. Amém? E ninguém as arrebatará da minha mão. 1 João 5,12. Olha só. Jesus diz: aquele que tem um filho, tem o quê? Aquele que tem um filho, ou seja, aquele que tem Jesus Christ. Aquele que tem o Filho, Jesus Cristo, tem a Zoe, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Efésios 4, 17 e 18. Como eu disse, queridos, é possível alguém já ter a vida de Deus, a Zoe, habitando dentro de você, e negligenciar essa vida? Sim ou não? É só o que tem. Muitos aí fora já têm a vida de Deus dentro deles, mas talvez por ignorância, por falta de conhecimento, ou qualquer outro motivo aí, não estão vivendo na sua plenitude a vida de Deus. Agora, olha só o que é que diz Efésios 4,17. Isto, portanto, digo no Senhor. Não. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis. Não mais andeis. Então, quer dizer o quê? Que estavam. Amém? Que não mais andeis como também andam os gentios. Está fazendo uma comparação com um grupo seleto, os crentes, que tinham já a vida Zoe, com outra classe, com outro grupo que vivia alheio à vida de Deus. Então ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. O que mais? Alheios à vida de Deus. Ou seja, existe a possibilidade da maneira que você anda, disso te fazer estar alheio à vida de Deus. Mas quantos creem que o conhecimento está chegando? Quantos creem que o conhecimento chegou? Dessa vida. É por isso que eu disse, quando você tem o conhecimento, quando você tem o entendimento da Zoe de Deus habitando dentro de você, você vai mudar o seu jeito de viver. Porque você vai começar agora a dar importância a essa vida abundante que está dentro de você, que vai te fazer a chegar a lugares mais altos. Porque Deus compartilhou a sua própria vida, não é para você ficar estagnado, não é para você viver uma vida miserável, uma vida de fracasso, uma vida de desespero. Não. Deus compartilhou comigo e com você a sua própria vida de uma forma abundante para experimentarmos coisas grandes. Enquanto você estiver aqui, queridos, nessa terra, a vida de Deus está disponível 24 horas
dentro de você para te fazer triunfar nessa vida. Ei, é uma vida de triunfo, não é vida de fracasso. E sabe uma coisa? Chega de lamentações. Oh Deus, eu estou passando por tanta coisa, o Senhor não está vendo. É tanta miséria, é tanta escassez, é tanta falta. Eu já não sei o que eu faço. Sabe o que vai acontecer? Vai piorar. Ei, pode escrever como 1 mais 1 são 2. Vai piorar. Agora, quando você atentar para a realidade dessa vida dentro de você, que é uma vida abundante, você vai olhar diferente para a circunstância. Como eu disse, você vai começar a dançar sobre a escassez. Você vai se alegrar na diversidade. Porque você vai visualizar dentro de você a gloriosa vida e tudo que está disponível para você usufruir. E aí, pela fé, você vai começar a tomar posse de cada uma dessas coisas. Opa, eu tenho provisão aqui, chegue para cá. Você não atenta mais para a falta. Você entende? A falta está aqui, mas a provisão está aqui, diante de você. E no lugar de você ficar olhando para a falta, você vai olhar para a provisão. Você vai olhar para a abundância. E você vai começar a usufruir dessas coisas. A vida abundante se manifestando de uma forma intensa na sua vida. Então, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Da mesma forma, queridos, que você deixa de experimentar dessa vida abundante por negligenciar, por não atentar, e você fica alheio a essa vida. Uma vez que você tenha consciência dessa vida, é preciso agora você alimentar, você fortalecer, você permanecer. Sim ou não? João, capítulo 5, versículo 15, versículo 1. João, capítulo 15, versículo 1. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente, por gentileza, para dar a impressão que já está perto de terminar. Mas de fato nós estamos já encerrando, amém? João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Versículo 2. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Diga uma coisa, dá um stop aí. A árvore, você tem uma árvore, certo? E você tem os galhos, os ramos. Para que a folha que está ali, naquele galho, ela tenha vida, ou seja, ela fique verdinha, tem que ter a seiva. Ou seja, tem que ter algo que venha lá das raízes, né? Passe pelo caule, pelo caule, né? E chegue até aquela folha. Ela precisa dessa seiva para se alimentar, sim ou não?
a vida de Deus que está dentro de nós, nós precisamos da seiva. Para que essa vida ela fique cada vez mais intensa dentro de nós, cada vez mais viva dentro de nós. Nós precisamos da seiva. Sabe qual é a seiva? Pegue sua Bíblia. Levante ela. Diga, essa é a seiva que eu preciso. A palavra de Deus é o alimento que vai nos alimentar e fazer com que essa vida fique intensa dentro de nós. João, capítulo 6, versículo 47. Em verdade vos digo, quem crê em mim, tem o quê? Deus diz, Osíris, olha só, Jesus diz assim, Osíris, você crê em mim? Tome vida. Tome vida. Osíris, você crê em mim? Creio. Tome zoe. Passarinho, você crê em mim? Creio, Senhor. Tome zoe. Tome vida em abundância. Aquele que crê em mim, quem crê em mim? Quem aqui crê nele? Então você tem vida, queridos. Você creu nele e ele te deu vida. Ele te deu zoe. Vamos lá para o versículo 63, mesmo capítulo aí. Eren até citou aqui essa noite. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e zoe. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e zoe. A palavra de Deus é o nosso alimento, é a seiva que transporta a vida de Deus que Jesus deu para nós. Por isso que nós somos dependentes, queridos, da palavra. Por isso que nós temos a necessidade de nos alimentar diariamente dessa palavra. Porque é a seiva que transporta a vida. Aqui, ó. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e zoe. Vida aqui, se você for olhar no dicionário Strong, é zoe. A vida de Deus. A vida de Deus flui dentro de você. Quantos vão viver aqui? Quantos estão dispostos a viver uma vida abundante em Deus? Ele já te deu tudo. Ele já fez tudo. O que Ele quer é que você se levante por dentro, que você fique de pé com essa consciência, com essa verdade espiritual, queridos. É uma verdade poderosa. A própria, meu Deus do céu, é a própria vida dele fluindo dentro de você. Em João capítulo 7, creio que versículo 37, se eu não me engano. Veja aí, Jefferson, se é. João 7, 37. É, isso mesmo. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Versículo 38. Quem crê em mim,
como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ficar de pé, queridos. Sabe, eu não quero que você firme compromisso, não é comigo não. Porque eu já estou fazendo a minha parte de crer naquilo que Ele falou. Eu tenho feito a minha parte de dar ênfase ao que a palavra dele diz. Mas eu quero que você, essa noite, se você não estava vivendo a plenitude dessa vida, eu sei que nós não vamos viver realmente tudo, mas eu quero dizer para você, grande parte do que essa vida nos proporciona, nós podemos viver. Chega de atentar para a dificuldade, chega de atentar para a falta, chega de atentar para aquilo que tem causado aflição na sua vida. Porque essa noite você entendeu ou chegou luz no seu espírito sobre uma vida abundante que opera dentro de você. De uma vida abundante que está fluindo dentro de você. E essa vida, a consciência dessa vida é o que você precisa, queridos, para ficar de pé na posição que Deus chamou você para ficar. Quem carrega essa vida não é qualquer um. Se Deus quis compartilhar essa vida com você, é porque você hoje é digno de carregar essa vida. É porque Ele quis compartilhar da vida dele com você. Porque assim como Ele governa lá dos céus sobre todas as coisas, Ele te fez também para governar sobre as circunstâncias, sobre o mal, sobre a adversidade. Deus é um Deus de abundância. Quando nós lemos as Escrituras, nós podemos enxergar em diversas passagens Ele manifestando essa abundância. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera no meu vizinho lá em casa. Não, queridos, é segundo o poder que opera dentro de nós. Aleluia. Ele nos fez reis e sacerdotes para reinar para sempre. Não desconsidera nunca mais o que tem dentro de você. Nem tampouco abra mão daquilo que está dentro de você. Porque aquilo que está dentro de você é mais real do que você pode ver aqui no exterior. Dificuldade nenhuma, opressão nenhuma pode apagar ou pode remover a realidade que está dentro de você. Se alimente da seiva. Se alimente da seiva todo dia. Deixa a vida chegar cada vez mais de uma forma intensa. Ele continua compartilhando, queridos. Todo dia tem coisa nova. Quando você se alimenta da palavra, que é a seiva, que transporta aquilo que Ele quer compartilhar no seu espírito.
Todo dia você vai provar de uma novidade. Ele é teu Pai. Ele tem prazer em te surpreender. Aleluia. Eu não quero me estender, não. Harry. Antes disso, pode vir, Harry. Deixa eu dizer algo. Ou perguntar algo. Tem alguém aqui nessa noite com algum problema de enfermidade ou dor no seu corpo? Eu quero orar por você. Eu quero, juntamente com você, colocar essa vida abundante em manifestação. E você vai ver como ela funciona, como ela está disponível para você. Tem alguém aqui com dor, com enfermidade no seu corpo? Todos curados? Essa é a vontade de Deus. Isso é o que a vida de Deus, ou a Zoe, nos proporciona. Amém? Saúde divina. Todos aqui já nasceram de novo. Todos aqui já carregam a vida Zoe dentro de você. Amém. Alguém aqui essa noite ainda não foi batizado com o Espírito Santo, com a evidência de falar em novas línguas, mas tem o desejo, sabe que é para você, que é para todo cristão, é para todo crente nascido de novo, que já é participante da Zoe e quer receber o batismo do Espírito Santo. Eu posso orar por você também e você ser cheio ou cheia do Espírito. Alguém? Todos cheios? Glória a Deus. Essa é a vontade de Deus. Nós devemos viver a plenitude dessa vida, queridos. Amém? Eu nasci para reinar. Reinar em vida. Aleluia!